Muito bem, continuemos e não paremos. Na verdade, nós estávamos demonstrando aquela proposição importantíssima, central do estudo de poliedros platônicos, poliedros de Platão, que diz que existem apenas 5 classes, 5 categorias de poliedros de Platão. Aí nós fizemos as continhas aqui, chegamos à conclusão que existem, na verdade aqui, que existem 3 classes de poliedros de Platão com faces triangulares. Existe apenas uma classe de poliedros de Platão com faces quadrangulares e existe apenas uma classe de poliedros de Platão com faces pentagonais. Agora vamos verificar, isso já seria o suficiente, porque ele fala que só tem 5 categorias, 5 classes, já descobrimos 5, mas vamos examinar se não tem mais, A gente não pode parar por aqui, não pode se contentar com isso. Vamos ver, será que existe poliedro de Platão com face hexagonal? Seria aqui a letra D, Se eu fizer faces com 6 arestas, com 6 lados, faces hexagonais. Bom, aí vamos voltar à nossa continha, n igual a 6, nós vamos ter 1 sobre m menos meio, aí mais, aqui 1 sobre 6, 1 sexto. Isso deve ser positivo, maior que 0, tá bom? Fazendo a continha, você obtém 1 sobre m, mínimo 6, vai dar negativo porque esse é maior, mínimo 6, 6 por 2 dá 3, 6 por 6 dá 1, 1 menos 3, menos 2, 6 por 6 dá 1, 6 por 2 dá 3, 1 menos 3 menos 2, acho que é isso mesmo. Se estiver errado, fala aí. Bom, vamos lá. Esse é 1/3, Então vou adicionar 1/3 a cada membro. Nós vamos ter 1 sobre m maior que 1/3. O que me diz que o m deve ser menor que 3. Ora, m é maior ou igual que 3. E m é menor que 3. Então, se eu fosse colocar tudo numa só sentença, ficaria assim: m é maior que 2, maior estrito, maior que 2, e menor que 3, Então, existe algum número inteiro entre 2 e 3? Claro que não, Não existe número inteiro entre 2 e 3, isso aqui é absurdo, Absurdo. Ou seja, nós vamos concluir que não existem polinômios de Platão com faces hexagonais, muito menos com faces heptagonais, octogonais, etc, etc, etc. Se você fizer n maior que 6, você vai chegar a conclusões parecidas com essa, porque está diminuindo aqui, está diminuindo esse cara, o que vai fazer m ser menor que 3, ainda muito menor que 3, e m não pode ser menor que 3, porque m tem que ser maior ou igual que 3, tá certo? Então, você pode fazer essa conta, não sei se valeria a pena fazermos aqui, mas é o que está acontecendo, Veja que na primeira, m era menor que 6, aí na segunda, m menor que 4, depois m menor que 4, depois m menor que 3, esse número aqui vai diminuir, diminuindo esse aqui, aumentando n, esse vai diminuir. Então, aqui a tendência é ser menor que 3 ainda, Então, nós de fato concluímos que existe apenas 5 classes de poliedros de Platão. Vamos fazer logo de uma vez. Se o n for maior que 6, o que vai acontecer? N maior, estritamente maior que 6. Então, nós teríamos 1 sobre m menos meio, mais 1 sobre n. Isso tem que ser maior que 0. Então,
eu estou aqui estudando a possibilidade de ter poliedros platônicos, poliedros de Platão com faces heptagonais, octogonais, com faces com mais de 6 lados, não é? 7, 8, 9, 10, etc. Então o que vai acontecer? Bom, n maior que 6, vou fazer um rascunho aqui, tá? N maior que 6 significa que 1 sobre n, vou fazer o rascunho de vermelho, para não ficar... 1 sobre n é menor que 1/6, não é? 1 sobre n menor que 1/6. Tá bom? Virando aqui, o inverso de n vai ser menor que o inverso de 6. Daí você... o que é que eu quero? 1 sobre n menos meio. Né? Essa parte aqui. 1 sobre n menos meio. Eu teria que fazer aqui menos meio desse lado, né? Vamos lá, menos meio. Aqui é um rascunho, tá? Pra gente. Aqui menos meio. Estou adicionando menos meio a ambos os membros da desigualdade, não altera nada, né? Então aqui vai ficar o quê? Menos meio mais 1 sobre n, que é essa sentença que eu estou estudando, vai ser menor que... Quanto é que dá isso aqui? 6 por 6 dá 1, 6 por 2 dá 3, 1 menos 3, menos 2. Isso aqui é menos 1/3, não é? Menos 1/3. Então esse cara é menor que menos 1/3. Menor que menos 1/3. Então eu vou ter que 1 sobre m menos meio menos meio mais 1 sobre n. Oh my God, como é que vai ficar isso? Então, eu vou somar agora 1 sobre m aqui, né? Então, 1 sobre m aqui, vou adicionar nesse membro aqui, nesse rascunho. 1 sobre m menos meio mais 1 sobre n vai ser menor que 1 sobre m menos 1/3. Será que a gente vai chegar a algum lugar aqui? Então, essa expressão que é maior que zero, tem que ser... na verdade, nós descobrimos que 1 sobre m menos 1/3 é maior que zero, né? Nós ficamos com isso aqui. Deixa eu riscar aqui que fica melhor. 1 sobre m... Aqui eu só fiz repetir de cima, né? Então, você teria 1 sobre m menos 1/3, menos 1/3, maior que zero. Maior que zero. Daí, você soma em ambos os membros, 1/3, você tem 1 sobre m maior que 1/3. Conclusão, invertendo vai dar m menor que 3. Absurdo. Pronto. Ai, graças a Deus, chegamos, né? Eu achava que não ia dar em nada. Mas vamos lá. Nós examinamos aqui a possibilidade de ter um poliedro de Platão com faces, com número de lados maior que 6, com 7 lados, 8 lados. Então nós descobrimos que isso é impossível, né? Nós chegamos no absurdo. Tá bom? Então, os poliedros de Platão que existem são os de faces triangulares, faces quadrangulares e faces pentagonais, tá bom? Conforme as fases hexagonal já não existe, chegamos ao absurdo, e se número de arestas, número de lados maior que 6 também não vai existir. Tá bom? Vamos ficar por aqui. No próximo vídeo vou detalhar cada uma dessas classes, para nós ficarmos mais íntimos dela, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, até lá.